Vamos então agora para a questão 37 de Humanas, Enem 2011. Nós vamos começar direto com o texto que antecede o enunciado. Vamos lá. Os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar investimento nos países africanos. O que é isso? O pessoal está morrendo de inveja da China, tá? Eles querem que não invista, que coloque a teoria da China é o seguinte: primeiro ela investe e depois os países formam democracia, entendeu? Ficam mais humanos. Os países ocidentais querem que os países fiquem mais humanos para que depois eles investam. Eles querem porque eles não têm dinheiro para investir. Então a China está investindo e a vida lá está melhorando. Outro ponto interessante é a venda e compra de grandes somas diárias posteriormente cercadas. Bom, se isso aqui estiver acontecendo mesmo, não está muito bom não. Por se tratar de países estáveis e com governos ainda não consolidados, teme-se que algumas nações da África tornem-se literalmente protetorados. Eu acredito que vai dar tudo certo, tá? Eu leio vários livros sobre a China, estou lendo agora sobre a China do Henry Kissinger. Então a China, ela vence a batalha sem desembainhar a espada, é muito melhor do que os impérios do Ocidente. Mas em todo caso é bom tomar cuidado, tá? Então a questão é sobre o Império Chinês lá na África. A presença econômica da China em vastas áreas do globo é uma realidade do século XXI, verdade, inclusive aqui no Brasil, tá? A partir do texto, como é possível caracterizar a relação econômica da China no continente africano? Bom, então ele está querendo saber como é que é lá no continente africano e a partir do texto, tá? Ao detalhe. Pela presença de órgãos econômicos internacionais como o Fundo Monetário Internacional, não, é justamente o contrário, tá? Eles estão reclamando que a China está fazendo investimento sem a participação desses órgãos. E o Banco Mundial, que restringem, tá vendo? Não está havendo restrição para os investimentos da China. É essa que é a reclamação do texto. Tá? Você pode pensar diferente, mas o examinador está querendo saber com relação ao que o texto está falando. Uma vez que esse não se preocupa com a preservação do meio ambiente. Tá vendo? Eles põem uma verdade aqui no final para confundir a gente. Pela ação de ONGs, organizações não governamentais, que limitam, tá vendo? Então não tem limite, ao contrário, os investimentos estatais chineses, uma vez que esses se mostram desinteressados em relação a problemas sociais africanos. Mesmo que isso fosse verdade, tá? Aqui é que está o erro. Pela aliança com capitais e investimentos diretos realizados pelos países ocidentais, tá vendo? Não tem aliança, eles estão investindo sozinhos, promovendo o crescimento econômico em algumas regiões desse continente. Pela presença cada vez maior de investimentos diretos, o que pode, tá vendo esse pode aqui, gente? Isso aqui é uma inclusiva, aqueles termos inclusivos, não. Pode representar uma ameaça à soberania dos países africanos ou manipulação das ações destes governos em favor dos grandes projetos. Então é evidente que essa palavra pode aqui, ó, ela faz com que o id se torne correto. É claro que pode acontecer qualquer coisa. Pela presença de um número cada vez maior de diplomatas, o que pode, tá vendo, diplomatas? Não tem diplomatas, tá? É só o dinheiro. O que pode levar a uma formação de um mercado comum sino-africano, ameaçando os interesses ocidentais, tá? Aparentemente um pouco de verdade, mas não tem a ver com o texto. Então ele põe coisas que a gente pode acreditar se é verdade, tá? Mas não tem nada a ver com o texto. Segundo aquele site, 65% das pessoas acertaram essa questão. Então foi uma questão de grau de dificuldade médio, tá? Nem muito difícil, nem muito fácil. Falou, moçada?